Lucas capítulo 9, versículos 1 a 27. As instruções para os 12. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro. Nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Herodes e João Batista. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos, outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: Eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. A primeira multiplicação de pães e peixes. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: Despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: Fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. A confissão de Pedro. Jesus prediz a própria morte. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: És o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus.
Salmo 66. Ofertas de gratidão ao mestre de canto. Cântico. Salmo. Aclamai a Deus toda a terra. Salmodiai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti. Salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Salmo 67. As nações rendem graças ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Salmo, cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Salmo 68. A vitória de Deus sobre os seus inimigos. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Cântico. Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos. De sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste.
Aí habitou a tua grei, em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Reis de exércitos fogem e fogem. A dona de casa reparte os despojos. Por que repousais entre as cercas dos apriscos? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zalmon. O monte de Deus é Bazã, serra de elevações é o monte de Bazã. Porque olhais com inveja, ó montes elevados, o monte que Deus escolheu para sua habitação? O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está ao escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos. Disse o Senhor: de Bazã os farei voltar, fá-los-ei tornar das profundezas do mar, para que banhes o pé em sangue, e a língua dos teus cães tenha o seu quinhão dos inimigos. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei, no santuário. Os cantores iam adiante, atrás, os tocadores de instrumentos de cordas, em meio às donzelas com aduves. Bendizei a Deus nas congregações, bendizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel. Ali está o mais novo, Benjamim, que os precede, os príncipes de Judá com o seu séquito, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes, reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos com novilhos. Calcai aos pés os que cobiçam barras de prata, dispersa os povos que se comprazem na guerra. Príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, aquele que é em cima os céus da antiguidade. Eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Tributai glória a Deus. A sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários. O Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor.
E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes.